Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor da AB Redes e essa é mais uma sala de aula invertida do CyberOps Associate. Vamos falar agora do módulo 24 e também do módulo 25. Bom, o que é o módulo 24? Tecnologias e protocolos? Como é que a gente tem que monitorar alguns protocolos que são comuns e que têm a ver com a segurança do seu ambiente. E algumas tecnologias de segurança, que estão até ligadas a esses protocolos, tá? Mas que são algumas muito comuns que a gente tem que falar. Vamos lá? Dois protocolozinhos muito interessantes, que é o Syslog e o NTP. O Syslog é um protocolo de comunicação que guarda os logs, pode ser de servidor, pode ser de equipamento, enfim, os logs são transmitidos para um servidor. E o protocolo de envio dessas mensagens é o protocolo Syslog. Então, esse protocolo Syslog, ele funciona normalmente na porta UDP 514 e contém diversas informações sensíveis sobre os equipamentos, servidores, etc., que estão na rede. Então, esse tráfego tem que ser protegido, né? Existe o Syslog antigo, né, que esse é o UDP 514, e existe o Syslog nova geração, NG, Syslog NG. Se vocês puderem, procurem na internet Syslog NG para pegar mais detalhes. Ele funciona com muito mais segurança. Preferencialmente, use esse. E o NTP? Bom, o NTP é o protocolo de tempo. É o protocolo por meio do qual os computadores, dispositivos intermediários, servidores, etc., acertam o seu relógio. Tá? Duas coisas aqui importantes para a segurança. Bom, primeiro o NTP trabalha com camada de transporte UDP porta 123, ok? O que acontece normalmente? Você tem um servidor autoritativo, né? Um servidor aqui local, por meio do qual você transmite esse tempo, né? Esse relógio. É importante que todos os equipamentos estejam sincronizados. Por quê? Porque quando for colocar no log, as mensagens de log, elas têm que estar com o mesmo tempo em todo mundo. É importante essa questão do relógio estar certinho para todos, porque por meio dos logs nós podemos construir o histórico, por exemplo, de um ataque. Então a gente consegue rastrear o que aconteceu, mas se os relógios estiverem errados, a gente perde todo esse fio da meada. Tá? E essa configuração aqui é a mais interessante realmente, porque esse protocolo é um protocolo muito inseguro. Então, não se recomenda você pegar os equipamentos e ligar direto num servidor na internet de NTP. Por quê? Porque se você permite o tráfego de sair da NTP aqui, que é um protocolo que você abre, podem ser exfiltrados dados por esse protocolo aqui. Então, não é bom deixar um equipamento ligado diretamente no servidor de NTP. Você liga um servidor só e os equipamentos internos acertam a hora com este seu servidor que está dentro da sua rede. Ok? O que mais? DNS. DNS é um protocolo também muito utilizado por agentes de ameaça. Tá? Uma das coisas mais comuns que pode acontecer é a exfiltração de dados via DNS. Repare, se você tem o controle do servidor DNS, se o agente de ataque tem o controle do servidor DNS local da sua empresa, ele pode criar subdomínios, tá certo? E esses subdomínios serem partes de mensagens criptografadas. Tem uma prática muito bacana nesse curso, que é justamente decodificar uma mensagem dessa. Então, o servidor de DNS tem que ser muito protegido na sua rede para que ele não seja comprometido por alguma ameaça. Ok? Além disso, né, evidentemente, existem outros ataques que usam o DNS, como Man in the Middle e etc., que a gente vai estudar mais adiante. Tá?
Sobre o HTTP e HTTPS, né, ele dá mais um exemplo aqui de aproveitar as questões que já existem nesse protocolo para esconder malware. Tá? Então, no HTTP, a gente tem uma característica dele que é o iframe, que é um frame dentro da página, uma página dentro da página. E ela pode ficar escondida. Tá? Então, com isso, uma pessoa que queira atacar a sua rede pode transmitir uma página que parece ser inocente, mas que dentro dela carrega um código num iframe. Tá? Então, por isso que é importante a gente usar o HTTPS, né? E a gente bloquear também esse tipo de código, tá? Malicioso. Então, o iframe não tem a mínima necessidade hoje em dia de ter iframe, tá? Porque você tem outras maneiras de fazer uma página bonita e etc. E tal, tá? Muito bem. Falando sobre HTTPS, é muito interessante falar a diferença entre o HTTPS e o HTTP. O HTTPS é um protocolo seguro que criptografa ponta a ponta as mensagens que são transmitidas entre o servidor e o cliente. Tá? Então, o SSL nada mais é que uma camada a mais aqui que a gente coloca no modelo TCP/IP, que é uma camada de SSL, hoje em dia TLS, tá? Que adiciona criptografia fim a fim. Então a mensagem sai daqui criptografada, é transmitida criptografada e só é decriptografada quando chega ao seu destino. Esse é o HTTPS. Claro que para o HTTPS existir, o SSL ou o TLS estabelece uma seção, aqui na camada 7, estabelece uma seção onde são combinados os parâmetros de criptografia entre origem e destino. Né? E aqui estão algumas das mensagens trocadas pelo servidor e o cliente. Né? Por exemplo, quando o cliente solicita uma página HTTPS, o servidor responde não com a página, mas sim com uma chave pública e o seu certificado digital, provando que ele é ele mesmo. Tá? O navegador do cliente tem armazenado lá certificados, né? Acesso, certificados confiáveis, fontes confiáveis para esse certificado. Se esse certificado é assinado por uma fonte confiável, o cliente acessa essa fonte para ver se o certificado é verdadeiro, se ele está expirado ou não, e etc. Se for confiável, ótimo, o navegador manda aqui, um cliente cria aí uma chave simétrica e envia para o servidor de forma segura, evidentemente. Né? E aí eles combinam isso. Essa chave simétrica também do servidor é combinada para lá e tudo começa a funcionar. Né? Essa chave simétrica começar a usada para ser o quê? Para a criptografia. Tá? Ok? Lembrando que a transmissão da chave simétrica é usada um protocolo de hash seguro para isso. Ok? Beleza. Outro protocolo ou outros protocolos usados em e-mail também são muito alvo de agentes de ataque. SMTP, POP3, IMAP são os protocolos utilizados pelo e-mail. SMTP para o cliente transmitir e-mail e SMTP também de comunicação servidor a servidor. O POP3, ele quase não se usa mais, mas ele era usado para o quê? Resgatar a mensagem no servidor. Hoje em dia, para esse resgate, o cliente utiliza o IMAP. Então, se você tem um cliente de e-mail no seu celular, por exemplo, ou o Outlook, você provavelmente está usando IMAP para capturar, para pegar as suas mensagens lá no servidor. Tá? Então, hoje em dia, tanto o SMTP, quanto o POP, quanto o IMAP utilizam criptografia. Tá? É uma conexão segura, ok? Mas, de novo, se um agente de ameaça tem controle sobre um host, o que ele pode fazer? Ele pode exfiltrar dados por SMTP. Por quê? Porque
Na rede circula muito SMTP. Então, raramente um firewall vai conseguir monitorar todas as mensagens SMTP que saem da rede. Ok? Então, o firewall vai pensar que o SMTP é um tráfego inocente, né, de saída. Aí, esse host infectado pode mandar por SMTP uma mensagem não para o servidor de e-mail, mas para o servidor central de controle. Um método de evitar isso é você utilizar, evidentemente, firewall de nova geração, que tem vários recursos para poder evitar essa filtração de dados, ok? Ok. ICMP também é um protocolo que parece inocente. ICMP é um protocolo de mensagens, que troca de mensagens de camada 3, mensagens de roteamento, tá? Então, o ICMP, geralmente a gente conhece o ICMP por causa do ping, né? Se a gente quer saber se um host está alcançável, a gente faz ping nele. Ping é um dos comandos ICMP. Há outros também. Mas a parte mais interessante aí do ICMP é que ele tem a opção, é permitido que o ICMP carregue payload, ou seja, você pode transportar dados dentro de um pacote ICMP. De novo, exfiltração, comunicação com o centro de controle, né? Outros ataques também comuns de acontecer via ICMP de negação de serviço, né? De ataque de reconhecimento, negação de serviço por meio do que a gente chama de ping da morte, tá? Obviamente ataque de reconhecimento. Então tudo isso a gente tem que prestar atenção. Então são protocolos, terminamos agora, são protocolos que são comuns, existem na rede, são permitidos de circular e a gente tem que tomar conta deles para que eles não sejam usados pelo agente de ataque, ok? Sobre as tecnologias de segurança, né, vamos falar sobre algumas tecnologias que a gente pode usar para tentar o quê? Para tentar reduzir os ataques. A ACL, né, que é usada dentro dos equipamentos da Cisco, mas também é usada em firewalls, tá, antigos, o que é? Lista de controle de acesso. Nada mais é do que uma origem, um destino e a gente dizer se permite ou não. Tá certo? Então, uma lista dessas entradas chamadas ACEs podem existir dentro de um roteador, dentro de um switch ou dentro de um firewall. Ok? Então dizemos, olha, comunicações para o IP tal são permitidas. Já comunicações para o IP outro já não são permitidas. Comunicações com o protocolo tal, com a porta tal, geralmente usa porta, protocolo, endereço IP. Tá? São esses 3 parâmetros que as ACLs utilizam. As ACLs são legais, bacanas, mas elas são muito restritas. Tá? Outro método, também fraco, para segurança de rede é o NAT e o PAT. Né? O NAT ele mascara as máquinas que estão numa rede local. Todas elas saem com o mesmo endereço IP para a internet. Então é difícil alguém do lado de fora identificar uma máquina em particular. Né? No entanto, os malwares hoje em dia eles se instalam nas máquinas e elas mesmo acabam se identificando de outras formas. Então, esse tipo de proteção é uma proteção muito fraca. Tá? Por outro lado, esse mascaramento aqui, tanto o NAT quanto o PAT, pode dificultar, né, a identificação de um cliente interno. Tá certo? A identificação, o rastreamento total, porque não existe conexão fim a fim. Isso pode dificultar a identificação de coisas ruins dentro da sua rede, né? Ou de você, se você não tiver um log muito bom de NAT, você não consegue rastrear o tráfego, ok? Muito bem, ele está falando do NetFlow aqui. O NetFlow ele se incomoda um pouco com o NAT, tá? Então, se tiver um NAT no caminho, ele se incomoda. Então, mas geralmente o NetFlow é usado no meio da rede, não nas pontas, e o NAT fica nas pontas da rede, ok?
Muito bem. Criptografia é que ele está falando encapsulamento e encapsulamento. Quando acontecer isso no currículo, a gente pega e bota no inglês para ver o que ele quer dizer. Provavelmente isso é um erro de tradução, né? Então ele colocou criptografia, encapsulamento e tunelamento. Tá? Então, essas três coisas aqui, né, elas podem dificultar também o agente de segurança de monitorar o tráfego. Porque se uma coisa está encriptada, eu não tenho como saber o que está dentro. Pode ser, por exemplo, uma exfiltração. Né? Mesma coisa se está tunelada, por exemplo, dentro de um pacote DNS eu carrego um pacote IP, por exemplo. Então, se está tunelado ou encapsulado um protocolo dentro do outro, ou tunelado dentro de uma VPN, fica também difícil esse controle, ok? Então, são tecnologias. Falamos de protocolos, estamos falando de tecnologias que podem dificultar ou facilitar a vida tanto do agente de segurança quanto do agente de ameaça. Tá? Rede Tor e redes ponto a ponto. Né? É muito aconselhável que dentro de uma rede corporativa você bloqueie as redes ponto a ponto tipo torrent, tá? Porque pode circular todo tipo de porcaria nesse tipo de rede, além de isso ser usado para pirataria. Então não é interessante que a sua empresa faça parte de quaisquer que sejam ações de pirataria. Tá? Navegação também pela rede Tor. A rede Tor, a gente conhece, é a rede onde circulam informações e onde é praticamente impossível rastrear essas informações que circulam por lá. Tá? É uma rede que foi desenvolvida para ser irrastreável, né? E que é usada para o bem, mas também pode ser usada para o mal. Então é interessante também a gente controlar e mesmo bloquear esse tipo de rede, ok? A operação do Tor aqui, como é que ele mascara, né, esse caminho por onde passa, que na verdade, numa rede normal, desde o início, né, o roteamento pode ser rastreado com traceroute. Né? Aqui na rede Tor, não, as coisas acontecem na camada de cima, então há servidores Tor na rede, em que ao receber um pacote, né, uma mensagem, eles decidem na hora, aleatoriamente, qual o caminho seguir. Então a gente não tem como traçar esse caminho. Tá? Muito bem, outra questão também que acontece muito na rede é load balancing, né? Principalmente as redes grandes ou as redes que estão na nuvem. Tá? Então eu posso, por exemplo, aqui está colocando load balancing com DNS. Né? Eu posso ter vários servidores com a mesma página hospedada. Tá? Para quê? Para balancear a carga. Então se tem muita gente acessando lá a minha rede, né, eu tenho que eu posso ter mais de um servidor respondendo a mesma URL. Tá? E isso pode dar um falso positivo dentro da minha rede de segurança. Ou seja, eu posso falar, opa, que negócio é esse de ter vários servidores com o mesmo endereço, né? Com o mesmo endereço de URL. Tá? Alguma coisa está errada aqui. Provavelmente isso é um ataque e tal. Então a gente tem que informar aos dispositivos de monitoramento, né, para não dar alarme nesse caso, quando é um load balancing permitido. Ok? Tá? E aqui a gente tem um teste sobre esse assunto e finalizamos o 24. Ok, pessoal? Vamos agora para o 25? Ok? Ok. O 25 é o seguinte. Vamos falar do 25 sobre dados de segurança de rede. Como assim? Né? Os dados de segurança recebem uma classificação. Tá? É interessante que a gente saiba. Tá? Mesmo porque, para a gente analisar os eventos de segurança que porventura possam aparecer na nossa rede. Tá? Então, o primeiro item desse módulo é tipos de dados de segurança. Outra coisa que a gente também vai ver nesse módulo são os logs, mas os logs que são gerados pelos dispositivos finais. Tá? E também os logs
que são gerados pelos dispositivos intermediários, os dispositivos de rede. Ok? Vamos lá. Primeiro, tipos de dado. Vamos ver aqui alguns tipos de dados relacionados à segurança da minha rede. Temos aqui os dados de alerta, em seguida, dados de sessão e dados de transação, ok? E pacotes completos, ok? Temos também dados estatísticos. Então, tudo isso são tipos de dados que eu tenho. Bom, vamos ver cada um deles? Dados de alerta. Dados de alerta são mensagens que circulam na rede, como o nome diz, de alertas. Tá? Geralmente esses dados eles são gerados por o que a gente chama de sensores. Então é uma boa prática distribuir numa rede alguns equipamentos que são os sensores. O que são os sensores? IPS, Intrusion Prevention System, ou os IDS, Intrusion Detection Systems. Tá? Os IPS, qual a diferença entre IPS e IDS? O IPS, ele detecta uma intrusão e já age. O IDS, ao detectar a intrusão, ele avisa, mas não age, ele simplesmente avisa. Esse aqui avisa e age, ok? Então, o que é o IDS-IPS? São equipamentos. E eles geram mensagens de log. E eles jogam essas mensagens de log para um servidor de log. Tá? E a gente tem, por exemplo, softwares como o SGIL, tá? Que ele faz o quê? Ele analisa e organiza essas mensagens. Tá? De acordo com regras. Então, a gente pode ter dentro do SGIL regras que vão olhar para uma mensagem recebida por um sensor desse e falar assim, opa, essa mensagem aqui está esquisita, tá? Pode representar um ataque. Então está aqui nesse pretinho um exemplo de regra, tá? No caso aqui é aquela que tem o ID de root, tá? Uma mensagem que tem o ID de root. Essa aqui é a regra para dizer o seguinte, olha só, toda vez que vier esse UID de root, você dá um alerta dizendo, olha, possível ataque. Tá? E isso vai aparecer numa interface gráfica aqui para mim. Tá legal? Então é bastante interessante. Então é só apenas um exemplo de uso e organização dos dados de alerta. Ok? O que mais? Dados de sessão. Ó, isso aí corresponde ao quê? Corresponde ao que está acontecendo de verdade na sua rede. Então, os computadores estão se comunicando entre si, com servidores, com a própria internet, tá? E eu posso pegar dados de sessão que, na verdade, não são as informações que estão circulando, e sim as meta-informações. Tá certo? Então, eu tenho, por exemplo, endereço IP de origem, endereço IP de destino, porta de origem, porta de destino, protocolo, quanto tempo durou uma sessão TCP, né? Quanto tempo durou uma sessão HTTPS, de onde, para quantos dados, quantos bytes foram transmitidos. Tá? Tudo isso são dados de sessão. Tá? Agora, para o estabelecimento dessa sessão, existe uma negociação. Por exemplo, antes de pegar uns dados de um servidor HTTP, existe uma troca de dados de comandos, tá? Me dá essa página aqui, ou então vamos combinar que senha que a gente vai usar para criptografia, tá? Então são dados também que não são os dados do cliente, não é a informação que está circulando, mas é o que? São os dados que a gente chama de dados de transação, tá? Esses dados de transação a gente separa dos dados de sessão, né? E também não são dados sobre os dados, né? São os metadados, ou são uma troca de informação que antecede e que finaliza uma sessão, tá? Dados de transação, ok? Aqui está uma telinha, né, do Zeek, o Zeek, que é anteriormente era chamada de Bro, tá? Que é uma aplicação muito usada para você organizar os dados de sessão,
ok? Muito bem. Bom, a captura completa de pacote é aquela que mais vai me sobrecarregar o meu sistema de segurança, né? Por quê? Olha, eu vou monitorar todo o tráfego que aparece aqui. Bom, quer dizer que eu não vou usar isso, que é muito pesado? De jeito nenhum. Você pode e deve capturar pacotes completos em certas regiões da sua rede que são ou sensíveis ou você que está desconfiando que está acontecendo alguma coisa. Tá? Então você liga um sensor ali que faz a captura de pacotes. E essa captura de pacotes pode ser levada, por exemplo, para o Wireshark, para ele interpretar, ou mesmo para sistemas de segurança, como, por exemplo, uma parte da parte de segurança do Cisco Prime. Tá? De novo, eu tenho que ter sensores em locais da rede que vão me capturar esses pacotes completos. Ok? Isso também, a captura completa de pacotes também não é só para questão de segurança, não. Às vezes para questão de engenharia de tráfego. Tá? Você quer determinar quais tráfegos e em quais regiões você quer usar a qualidade de serviço ou melhorar a performance. Tá? Muito bem. Dados estatísticos, tá? São dados que são gerados a partir dos dados capturados. Sejam eles quais forem. Dados de transação, dados de sessão, dados completos, tá certo? Sejam quais forem os dados anteriores que a gente olhou, a gente pode gerar os dados estatísticos. Esses dados, eles são nada mais, nada menos do que estatísticas do que está acontecendo na tua rede. Tá? Por que isso é importante para a segurança? Por quê? Porque você mede estatisticamente os dados para gerar um perfil de comportamento. Tá? Então, obviamente, você pega a tua rede, está funcionando normalmente, faz suas medições e gera um perfil de comportamento que seja confiável. Se alguma coisa diferente desse perfil acontece, você pode detectar essa anomalia, levar a um machine learning e ele dizer assim, olha, provavelmente isso pode ser um ataque. Manda o quê? Um dado de alerta para o seu CIEM, o seu SOC, analisar, tá certo? Então, o Cisco Cognitive Threat Analytics faz justamente isso. Tá? Isso é interessante. Geralmente os dados estatísticos eles trabalham em cima do que o NetFlow coletou. O que é o NetFlow? O NetFlow é uma versão proprietária da Cisco, o IPFix é a versão aberta da mesma coisa. Tá? O NetFlow ele gera os equipamentos intermediários, roteadores, switches, etc., podem gerar metadados sobre o fluxo de pacotes na rede. Esses metadados são enviados para um coletor NetFlow. Tá? Então, geralmente, essas análises estatísticas são feitas em cima de NetFlow. Ok? Beleza. Aqui a gente tem um questionáriozinho, vamos continuar. Logs em dispositivos finais. Bom, nós falamos que a rede pode ter sensores, IPS e IDS, vão ver na próxima sessão inclusive isso, né? Mas em um host também pode haver IDS. Por isso que ele chama H de host IDS. Então é mais do que um firewall local, ok? É mais do que um antivírus local. Ele é um software que funciona no dispositivo final, que ele vai ajudar o monitoramento de rede. Ele torna cada um dos computadores que estão na rede um verdadeiro exército de monitoramento da sua rede. A gente costuma fazer a analogia do seguinte: você tem, por exemplo, aqui na minha rua, todas as lojas e prédios têm câmeras de segurança. Tá? Então, se ocorre um evento de segurança, a polícia pode e deve pegar as gravações dessas câmeras de segurança, que não são da polícia, são nossas, né? Ele pode pegar isso para fazer uma análise do que aconteceu, de qual crime que aconteceu.
né? Isso ajuda e muito a segurança. Agora você imagina um conjunto de máquinas, todas as máquinas da sua rede, funcionando como esse exército que fica olhando as coisas anômalas que podem estar acontecendo ali, diretamente conectado na minha placa de rede. Tá? Então, o HIDS pode fazer isso. Tá? Ele pode também enviar o quê? O que está acontecendo na própria máquina. Que tipo de informação? Log dos aplicativos, registros do sistema, que coisa que foi instalada, registro de segurança, logs de linha de comando, muito importante, né? Que às vezes o invasor ele faz, sem você perceber, uma linha de comando no teu PowerShell para fazer alguma coisa. Então, se está acontecendo com a tua máquina, pode estar acontecendo com outras também. Isso vai ser enviado por meio do HIDS. Tá? Aqui estão os vários tipos de mensagem. Ok? Falando agora, né, do syslog, em mais detalhes. Falamos já anteriormente, agora como é que é o formato da mensagem syslog. Tá? Essa mensagem syslog, nós já falamos, pode ser gerada por um equipamento intermediário, por um servidor, né, ou mesmo por uma máquina. Né? Então, ele tem o seguinte formato, que é um formato comum. Tá? Ele tem esse PRI aqui, de 8 bits, que vai mostrar esse facility, que a princípio isso foi criado para dizer a localização onde estava a tal máquina, mas hoje em dia esse facility pode ser usado praticamente para qualquer coisa. Tá? A severidade desse log, tá? Que nós vamos ver aqui vários níveis de severidade que a gente pode ter, vai mostrar aqui. E temos aqui no header o timestamp, hora, data, né? E a própria mensagem em si, que é a mensagem do log. Ok? Sendo que cada pacotinho desse log tem 1024 bytes de payload. Tá legal? Muito bem. Temos o header aqui. A gravidade, tá vendo? De 0 a 7, vários tipos de gravidade. Prioridade. Aí é calculado com esse facility vezes 8 mais a severidade, tá certo? Então esse facility aqui é o meio da gente manipular essa questão de acordo com o nosso SOC. Ok? Alguns logs, por exemplo, logs de servidor. Infelizmente isso aí cai em prova, né, pessoal? O tipo de log que aparece, pelo tipo de log, você identificar de onde veio esse log. Tá? Então, por exemplo, você olhando esse log aqui, como tem esse site, esse Mozilla 5.0 e etc, esse get aqui, tá vendo? Isso é um log do servidor Apache. Do IS é ligeiramente diferente, tá certo? Você tem aqui várias outras questões aqui, tá certo? Então, um exemplo de logs. Bom, CIEM e SOAR, né? O CIEM, aí sim, né? O que é o CIEM? Security Information and Event Management. Então, num SOC, se eu tiver um CIEM, o que ele vai fazer com essas informações? Veja bem, olha a palavra aqui, management. Ele vai o quê? Ele vai gerenciar os eventos. Ele vai receber informações, por exemplo, do IDS, do IPS, de firewalls, de IDS de host, logs de servidores, dispositivos anti-malware, como firewalls, etc., capturas completas de pacote, NetFlow, telemetria NetFlow, tá? Telemetria é você medir a rede com NetFlow, né? Inteligência de ameaças também, né? Você tem, por exemplo, sites e equipes que têm informações sobre o que já aconteceu, né? Então é muito importante você saber esse histórico numa base de dados, inclusive de seres humanos, né? Tudo isso entra no CIEM. Okay? E o que ele te devolve? Ele pode te devolver relatório, painéis por meio dos quais você pode monitorar, tá? Alertas e sistemas de gestão de incidentes. Agora, veja bem, o CIEM ele agrega informações e gera alertas. Mas o CIEM em si, ele apenas gerencia os eventos, mas ele não contra-ataca. Ele não age. Quem tem que agir é quem está nessa gestão de incidentes aqui. Ok?
Então, para atuar juntamente com o CIEM, eu tenho o quê? O SOAR. O SOAR, aí sim, é um sistema que de forma automatizada vai reagir a esses alertas gerados aqui, né? Ele está dando um exemplo aqui do Splunk, que é um painel muito utilizado em CIEMs, ok? Tá? E o SOAR está fora do escopo desse curso, mas ele é um sistema aqui de orquestração e resposta a ameaças, tá? Então, geralmente, o CIEM, num ambiente corporativo maior, em vez de ser um ser humano que faz essas reações, você vai ter um sistema automatizado, ok? Mas em pequenas empresas você não precisa ter o SOAR. Tudo isso é investimento, né, pessoal? Tá? Aqui uma pequena verificação, né? Bom, falamos o quê? Falamos dos logs gerados pelos hosts. Agora, os logs que podem ser gerados pela rede, né? O TCP-Dump que ele coloca aqui é um software que é igual ao Wireshark, né? Tá? E gera pacote, captura completa. Mas você pode rodar isso em Linux, né? Como a grande parte dos equipamentos intermediários tem Linux, então você pode rodar o TCP-Dump. O NetFlow, ele vai falar em mais detalhes agora aqui, tá vendo? O NetFlow é um padrão criado pela Cisco, que depois o IETF, ele pegou e criou o padrão dele aberto, chamado IPFix. As mensagens NetFlow geradas pelos equipamentos intermediários são muito importantes. Elas podem ser vistas por meio de um painel dentro de um equipamento que rode um coletor NetFlow, tá certo? Então, o coletor NetFlow é um software que vai entender isso. Obviamente que no equipamento intermediário eu vou ter que configurar lá, ó, o IP do coletor é esse, pá, aí ele vai mandar o NetFlow para lá, tá certo? Ele pode mostrar várias estatísticas de rede aqui, tá? Por meio disso aqui. É uma ferramenta muito poderosa, tá? Os registros de NetFlow, tá? Como é que eu os identifico? Eu tenho que ter a palavrinha flow aqui. Então, se cair na prova, identifique que tipo de log é esse, que tipo de registro é esse. NetFlow. Tá o flow aqui, tá vendo? Então, você pode identificar por aí. Muito bem. AVC. AVC é um produto da Cisco, tá? É o Cisco Application Visibility and Control, tá? É uma suíte de aplicativos que faz você ter o quê? Visibilidade do que está acontecendo na rede em termos de segurança, tá? Então, ele coloca aqui nesse quadro várias coisas que o AVC faz. Por exemplo, reconhecimento por meio do NBAR. O que é o NBAR 2? O NBAR 2 é um protocolo, tá? Que ele reconhece os aplicativos que são geradores de tráfego, gente. Então, eu saio daquela coisa do endereço IP, porta e protocolo e vou para o aplicativo. Então, o NBAR é um protocolo que reconhece esse aplicativo que gera tráfego na rede. Obviamente, acessando uma base de dados pelo tipo de informação que está circulando e consegue identificar, ó, esse veio aqui do Google Chrome, esse veio do aplicativo tal, esse veio do aplicativo tal, tá certo? Ele identifica que aplicativo gerou aquele tráfego. Muito bacana, né? Métricas. A coleta de métricas também que o AVC faz, ele é capaz de interpretar, por exemplo, NetFlow, tá? IPFix, tudo isso para gerar estatísticas, métricas, para gerar uma linha de base e a gente detectar anomalias, né, pessoal? Gera relatórios, tá? E também pode fazer o uso de controle de banda, QoS, tá? Então, é praticamente uma solução completa ali, tá vendo? Aqui ele tá só uma diferença, né, entre a tradicional, né? Olha só, quando eu monitoro as portas, porque a gente tem uma porta para cada aplicativo, né? Geralmente a gente fala assim, se eu sei a porta 80, então é um servidor web, porta 21, servidor FTP. Pô, mas a quantidade de porta que é desconhecida é gigantesca. É mais, o tráfego maior que tem, parece com HTTP e HTTPS, tá vendo? Mas o tráfego desconhecido é gigantesco. Quando você
põe lá aquele protocolozinho profissional, NBAR2, olha só, você consegue uma descrição muito maior do que está sendo usado na tua rede. Tá? Filtros de conteúdo. Aí ele cita 2 produtos da Cisco, o ESA e o WSA. Um para controlar e-mail, outro para controlar web. Praticamente todo o fluxo da minha rede é web e e-mail, né, pessoal? Então, eu tenho essas 2 caixas, né, 2 appliances, que vão me controlar, regular esse tráfego para que ele seja seguro. Tá? Então, o que ele faz? Gera logs, relatórios, faz uma pesquisa direcionada. Então, esses equipamentos fazem tudo. Filtram o quê? Conteúdo. Aí sim, eles vão olhar o dado que está circulando, os anexos do e-mail, que sites estão sendo acessados e etc. Tá? Aqui já estamos finalizando, né, pessoal? Aqui ele dá simplesmente o formato da mensagem de syslog do roteador ou do switch da Cisco, tá? Aqui do ASA e aqui do iOS. Tá? Então é só para a pessoa ter uma noção de como é que é isso, cair na prova, esse formato de mensagem já sabe que é do equipamento da Cisco. Proxy. Muitas vezes uma rede ela trabalha com proxy. Hoje em dia é muito comum nós usarmos o proxy de DNS, não apenas o proxy web. Tá? Antigamente a gente usava proxy dentro de um provedor para acelerar o tráfego web. Hoje em dia a gente usa o proxy no meio da rede para fazer uma navegação segura, ou mesmo para um agente de ameaça, né, conseguir esconder seus dados. Tá? Muitas vezes, inadvertidamente, né, um usuário utiliza um proxy público para esconder um conteúdo que ele quer baixar que está sendo bloqueado na rede dele e acaba carregando um monte de porcaria para a rede. Olha só como é que a política muito restritiva e sem ensinar o usuário pode causar um dano pior. Esse é um grande exemplo, né? Então, por exemplo, qual é a maneira correta? É a gente pegar e falar assim, olha só, usuário, nós estamos bloqueando esses sites por quê? Porque é uma política, você tem que ter produtividade, ou você tem que estar ligado que se entrar questões de ameaças aqui dentro, todo mundo sai prejudicado, aquela coisa toda. Então você cria essa cultura, faz o funcionário vestir a camisa da empresa. É diferente de você chegar a bloquear e pronto. Ele vai tentar burlar, e aí que entra a porcaria mesmo. Tá certo? Então estamos aqui, ó. E Proxy DNS. Você tem aí o Proxy DNS, que é o OpenDNS da própria Cisco, que a Cisco comprou, ou você tem o Cloudflare, também, que é muito famoso, né? Uma equipe fantástica do Cloudflare atuando para fazer Proxy DNS e com isso defender os seus websites de ameaças. Tá? Então, um Proxy DNS, por exemplo, gera um log também, né? Esse log rastreável de acesso aos sites. Tá? Bastante interessante. Bom, o Cisco Firepower é um firewall de nova geração. Tá? Normalmente o firewall normal só vê camada 3, camada 4. Os firewalls de nova geração, eles veem eventos. Eles analisam eventos. Tá? Esses eventos, por exemplo, eventos de conexão, eventos de intrusão, eventos num host, eventos de descoberta de rede, etc. Ou seja, eventos de segurança ele monitora também pelo comportamento. Tá? E dentro do New Generation Firewall pode haver também algumas visibilidades de controle de aplicativo, né? Filtragem baseada em URL, listas negras, listas brancas, listas permitidas, listas bloqueadas, né? E o AMP também é um produto da Cisco para dispositivos finais intermediários, ok? Então, esses serviços que o New Generation Firewall faz, ó, prevenção de intrusão, visibilidade de qual aplicação que está circulando dos dados da minha rede, análise e automação, proteção avançada, manda para o sandbox, filtragem de URL, controle de políticas de identidade de uma VPN,
e criação integrada de perfis de rede. Então tudo isso, né, ele faz parte de um ecossistema de defesa da minha rede, ok? Um questionáriozinho sobre isso, tá? 2 labs muito interessantes, tá? Com o Packet Tracer, que mostra lá a implementação do NetFlow, né? E também o registro de várias origens, Syslog, AA, NetFlow, como é que a gente registra isso, ok? Ok, pessoal, com isso a gente termina o 25. Espero que vocês gostem dessa sala de aula invertida e bons estudos para todos. Grande abraço.